Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês alguns livros que eu vou estar me desapegando, alguns livros que vão para um book haul, que a gente fala, né? Então é um book haul, onde eu vou estar mostrando para vocês uns livros que eu vou estar me desapegando. E eu já vou avisando que isso é importante, eu vou deixar isso bem claro para vocês, tá? Eu tô me desapegando desses livros por conta de vários motivos. Primeiro, sou cristã católica e eu acho que muitos livros aqui não faz sentido eu continuar lendo por isto. Segundo, são muitas leituras que, na minha visão, são bem desnecessárias, bobas, ou então são distrações meio fúteis, digamos assim. Na minha visão, são livros que eles não agregam tanto valor assim, tá? Então, pra mim, na minha visão hoje em dia, não faz sentido continuar lendo eles, entendeu? Então, esses são os motivos gerais. Agora, os pormenores eu vou falando com vocês ao longo do vídeo, beleza? Então, vamos lá pra esse book haul. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu vou estar mostrando pra vocês, não se enganem, é isso mesmo. É esse livro aqui, da Julia Quinn, Simplesmente o Paraíso. Aí você vai me falar, Maria Eduarda do céu, mas Julia Quinn não é a mesma autora dos Bridgerton e que não sei o que? Sim, é a mesma autora, exatamente. Só que é o seguinte, né? Eu comecei a ler romances de época, eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, eu devia ter uns 14, 15 anos, não sei. Bem mais jovem não, né? Eu não sou tão velha assim, mas... Enfim, eu comecei mais ou menos essa idade e eu gostava bastante de romance de época. Contudo, todavia, Julia Quinn não é como Jane Austen, né? Jane Austen é autora de clássicos. Nos clássicos da Jane Austen não há nem um pouco de indecência ou coisa do tipo, diferente do que os livros da Julia Quinn. E esse aqui eu comprei este especificadamente achando que não ia ter nada do tipo, que ia ser um livro mais realmente que conta a história dos duques, duquesas e tudo mais daquela época, com um contexto histórico, porque eu gosto bastante de época, sabe? Eu acho muito interessante as vestes, a forma de comportamento, enfim, tudo isso eu achava muito interessante. Acho até hoje, gosto de uns filmes assim. Contudo, não recomendo nem um pouco os livros da Julia Quinn, por conta justamente disso. Ela pode ser até um pouco fiel ao contexto histórico, um pouco fiel, pode ser até interessante algumas tramas do romance que ela coloca aqui, a forma como ela narra. Contudo, a indecência é o que faz os livros da Julia Quinn serem muito ruins na minha visão, principalmente para católicos, entendeu? Então, assim, todo livro eu tive que ficar pulando e tudo mais, isso é muito chato numa leitura, algo que nos dá segurança, não nos traz essa paz, né, de poder ler, assim, sem preocupação. Então, acaba que não recomendo nenhum livro da Julia Quinn. Eu li Mais Forte que o Sol, achei interessante a história, porém, mesmo problema, então tive que pular. Só que eu acreditava que esse aqui não ia ter. Por quê? Porque pela sinopse e pelo nome, eu achava, não, esse aí deve que não tem. Acabou que tinha. Infelizmente. Então, se você quer ler romances de época, hoje em dia no mercado é muito difícil, no mercado editorial e tudo mais, a gente achar livros que sejam bons, que sejam fiéis ao conteúdo e que sejam decentes, entendeu? Principalmente para os jovens, enfim, para jovens, enfim, é muito raro a gente encontrar, então eu não recomendo que você adquira os livros contemporâneos que tratem disso. Adquiram os clássicos, Jane Eyre, das Irmãs Brontë. Os livros das Irmãs Brontë são muito bons nesse quesito. Jane Austen, eles não possuem isso, né? Eles não possuem essa característica que torna a leitura um pouco chata, porque acaba que a gente não consegue ler com paz, que não vai vir nada e quando de repente tem, né? Então a gente tem que ficar pulando, né? Aquela coisa toda. Então eu acho muito chato, vou estar desapegando dele, graças a Deus. Já era pra eu ter desapegado? Já era, mas por que eu não fiz isso? Porque eu quero trocá-los no sebo. E pra eu fazer isto, aqui na minha cidade o sebo que a gente tem aqui, ele não tem muitas opções, então eu tô esperando quando eu for pra outra cidade para eu poder tá trocando eles efetivamente. Então vamos lá pro segundo. O segundo livro que eu vou estar me desapegando é esse aqui. Eu não sei se tá dando para me enxergar muito bem. Eu espero que esteja tudo ok. O segundo livro que eu vou estar me desapegando é esse aqui do Marcus Zusak, que se chama O Construtor de Pontes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que acontece? Eu comprei esse aqui, por quê? Porque é o mesmo autor da Menina que Roubava Livros e eu achava que esse livro era um clássico da literatura. Não, é contemporâneo. Mas o que acontece aqui em Construtor de Pontes, a gente tem uma família, né? Aqui vai contando a história de uma família. O construtor de pontes é o pai
dessa família, né? E os homens da casa, eles acabam ficando órfãos, se eu não me engano, é algo mais ou menos assim. Aí eles têm que cuidar um dos outros e vira meio que uma baderna. E depois o pai deles retorna e aí tem muito flashback, gente. Vai indo pra frente, indo pra trás, indo pra frente, pra trás. Tipo, vai no futuro, depois volta pro passado, presente, passado, para que possa entender um pouco melhor a história. Fica um pouco, assim, difícil, tá? Mas por que eu vou estar doando esse livro? Primeiro porque ele tem um palavrão a cada 2 linhas, assim. Marcos Souza, que em A Menina que Roubava Livros, tinha alguns, né? Mas algo bem, assim, que dá pra se passar. Agora, aqui não dá, gente. É 1 a cada 2 linhas mesmo, entendeu? É literalmente muito palavrão. E porque, no fundo, assim, eu fiquei muito confusa no final da história. Eu não consegui entender muito bem o que aconteceu. Talvez eu teria que reler pra entender, sim, mas não vou reler. Não vou mesmo. No fundo, eu acho que a história aqui é meio medíocre. Eu não sei se o autor conseguiu passar o que ele queria, na minha visão. Não sei. E ele demorou, se não me engano, 10 anos pra escrever esse livro. Então, assim, desculpa, mas eu não gostei da sua obra de arte, não. Da sua obra literária, no caso, né? Enfim. Agora, vamos pros 3 livros que eu acho que são os mais polêmicos aqui, viu? Dessa lista que eu vou estar me desapegando. Aí você vai me perguntar, Maria Eduardo, você tem quase que a coleção completa, você vai estar desapegando de todos eles? Vou, menina. Pois é. O que acontece? Estamos falando de quê? A Rainha Vermelha. Sim, isso aqui é famoso no mundo jovem, adolescente, não é mesmo? Se você está me assistindo e você gosta, frequenta o Booktube aqui na internet, você vê aí que a Rainha Vermelha, eles estão sempre indicando, sempre falando que não sei o quê. Fantasia, né? Quando se fala em fantasia, a Rainha Vermelha, que não sei o quê. O que acontece é que eu comprei esse livro que faz muito tempo, deve ter uns 4 ou 5 anos. Tá, eu exagerei. 5 anos não, mas uns 4 anos. 3, 4. Não sei, só sei que a Rainha Vermelha, ele é uma fantasia que, a princípio, esse primeiro livro é até interessante, tá? Eu acho que ele tem algumas coisinhas aqui que incomodam, aí você tem que estar pulando, passando, enfim, uma coisinha ou outra, mas esse primeiro livro ele é até interessante, só que tem um porém, que qualquer pessoa em sã consciência consegue ver o apelo político no sentido literal, sabe? O apelo político da Vitória Vearde aqui, no sentido de que nós temos basicamente aqui lutas entre 2 sangues, né? Tem aquela relação de opressão, que não sei o que. Hoje em dia, os romances não. As fantasias, os livros contemporâneos de hoje em dia, normalmente, fantasia, de hoje em dia, normalmente tem essa luta entre classes, eles gostam de frisar muito a desigualdade social, só que você vai reparar que qual a solução proposta pela Rainha Vermelha? A dominação dos vermelhos sobre os prateados. Ou seja, se a gente for fazer uma analogia com a realidade, com as ideologias, a gente pega aí, por exemplo, o comunismo, né? O comunismo, o marxismo, enfim. Qual é a ideia, o ponto principal do comunismo, qual é o ponto principal de Marx, né? Implementar para a solução dele, né? Ele identificou o problema social, a solução para ele seria uma ditadura do proletariado, que seria, na visão dele, um paraíso terrestre, né? Onde aí o povo governaria e que não haveria mais desigualdade. Esse é o papo marxista aí, é o ponto principal. E aí o que acontece? Que a gente tem aqui, sim, gente, falta só um livro. Faltava só um livro para eu terminar. Só que, chegando nesse livro aqui, ficou insuportável a história. Desde antes eu já devia ter largado ele, porque acaba que não acrescenta tanto, vira aquela... vai meio que enrolando, e sempre o ponto principal desse livro, o ponto principal da seleção, também li, pois é, o ponto principal desses livros é justamente isso, frisar essa desigualdade, mas a solução normalmente é a ditadura do proletariado, no caso aqui, ditadura dos vermelhos sobre os prateados, e sim com luta armada, sangrenta, matando o pessoal e tal, e fora que a desigualdade aqui é muito gritante, é algo assim, 2 extremos extremamente diferentes, e eu acho que isso aqui não acrescenta em nada para um adolescente, para um jovem. Por quê? Porque você vai olhar para a realidade e a chance de você, após ter lido isso e se virar, sei lá, e se você se identificar mais com um partido de esquerda, não foi o meu caso, porque eu nunca me compactuei com isso, não gosto, nunca gostei, e sou cristã católica, graças a Deus, não sou a favor nem um pouco do comunismo. Mas a grande chance de muitos jovens, muitos adolescentes lendo isso e se voltarem fazerem essa analogia com a realidade, se identificarem com esses grupos de esquerda, de extrema esquerda e etc. E realmente virarem militantes ao longo do tempo ou em maior ou menor grau, é muito, entende?
Então é exatamente por isso que eu estarei me desapegando da Rainha Vermelha, Espada de Vidro e Prisão do Rei. Fora que no final é realmente assim, além da decepção final do livro 1, no meio da história, né? Ao longo do tempo vai ficando uma narrativa bem chata, entendeu? E vai ficando cada vez mais ideológica na minha visão. Então, assim, eu li na inocência, eu nem tinha levado em consideração, só agora, depois de um tempo depois, a gente percebe melhor isso. Percebi isso na seleção também, né? Tem esse negócio da luta de classes e da desigualdade social como ponto-chave. Muitos outros livros de fantasia contemporâneos pegam justamente isso, né? E, identificado o problema, a solução é normalmente essa, do ponto de vista mais esquerda mesmo. Então, assim, eu não recomendo esses livros para jovens, não recomendo para ninguém. Só tô mostrando para vocês mesmo porque eu quero inspirar você que tá aí me assistindo, que consciência que eles talvez não acrescentem tanto e etc, etc, para que você faça assim como eu e se desapegue dos livros. Eu só quero inspirar você também que vê que esses livros, eles muitas vezes podem estar influenciando de uma forma ruim. Muitas vezes eles podem não estar acrescentando nada na sua vida, não elevando a sua alma, realmente sendo só uma distração fútil ou medíocre, né? Em alguns casos, a gente pode identificar isso numa leitura, para que você se desapegue mesmo, tenha essa coragem, se você é cristão católico, tenha essa coragem também de se desapegar dessas coisas, porque é muito melhor e ao longo do tempo você vai descobrindo novos livros, novas leituras que agregam, que acrescentam, que sejam verdadeiramente de valor. Entende? Esse é meu objetivo com esse vídeo. E embora eu saiba que muitas pessoas vão criticar mesmo, tô sentindo, porque são livros famosos, são livros de hype e tal, né? Então as pessoas realmente não gostam, enfim. Mesmo assim, eu estou vindo aqui pra dizer isso pra vocês, porque muitas vezes a gente não tem coragem de desapegar, tem aquele apeguinho, aquela coisa, não, mas foi legal na época. Mas se a gente parar pra pensar e meditar um pouco melhor, a gente vai perceber que talvez não seja tão legal assim quanto parece. Entende? É só isso que eu gostaria de estar falando pra vocês. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e de me seguir lá no Instagram. Beleza? Um grande beijo e até o próximo vídeo.